Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Eu quero ler alguns versículos e gostaria que você ficasse bem atento a essa leitura. Capítulo 13, o verso 1, o 2, o 3 e o 4. Levante sua cabeça, olhe bem para mim aqui. Deus tem uma conversa com alguém essa noite, que a sua pergunta é: para que mesmo Deus me permitiu nascer? Parece que de repente as coisas não fazem sentido. Mas eu vim profetizar sobre a vida de alguém, que o Espírito Santo existe, ele é real. Ele tem direção para a sua vida, ele tem capacitação para a sua vida, ele tem conforto para a sua alma. E ele tem um propósito na sua existência. Eu vim aqui profetizar que você vai ter experiência com o Espírito Santo como você nunca teve. As mãos erguidas é de alguém que crê, e eu vou falar mais uma vez. Alguém vai ter experiências com o Espírito Santo como nunca teve. O Espírito Santo é real. E olha o texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E na igreja, em Antioquia, havia profetas e mestres, o Barnabé, o Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de leite de Herodes, o governador, e Saulo. E enquanto serviam, digam, enquanto serviam. Diga, enquanto serviam. Tá fraco, vocês estão com a pressão baixa, é? Diga, enquanto serviam. Pois é, enquanto serviam e adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou. Quem ordenou? Pois é, o Espírito Santo deu uma ordem. O Espírito Santo disse: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado. Diga, eu tenho uma missão. Alguém está aí? Diga, eu tenho uma missão. E você sabe que até que alguém identifique. Alguns demoram um pouco. Outros captam mais rápido. Preste atenção nisso. Eu aceitei Jesus aos 15 anos de idade. Faz uns dias. Estou chegando nos 40, nem parece, eu sei. Aceitei Jesus aos 15 anos de idade. Só que antes de me render a Cristo, eu já gostava muito da Bíblia. Especialmente o Evangelho de Mateus. Eu sentava meus 2 irmãos, eu sou a mais velha, de 3. E eu lia para eles o Evangelho a respeito de Jesus, e eu fazia eles ficarem paradinhos e dizia: olha para mim, olha para mim. Eu já gostava do assunto Jesus, sem ter noção de quem era ele. Mas aos 15 anos de idade ele se revelou a mim. Eu vou repetir, ele se revelou a mim. E para quem não sabe, é o Espírito Santo que revela Cristo aos nossos corações. Minha mãe estava afastada do Evangelho, foi para Macumba, ficou anos. E no dia que minha mãe se converteu, a mãe de santo foi lá em casa dizer para ela que se ela não fizesse um despacho naquele dia, que o Exu mataria ela. E eu me lembro que minha mãe passou muito mal, foi para emergência com problemas respiratórios. Minha mãe tem a pele clara e ela começou a ficar vermelha. E os médicos não descobriram o que era. E ela com dificuldade para respirar.
E eu rezei todas as Aves Marias que eu consegui naquele dia e não aconteceu nada. Quando de repente o meu tio Cedenildo, que é presbítero, entrou na emergência e disse: Isa, eu posso fazer uma oração? Eu, debochada, porque eu não gostava de crente, fiz assim. Ele só estendeu a mão e disse: morte, em nome de Jesus, saia da vida da Jandira agora. Baixou a mão e continuou conversando comigo. Eu quero fazer um lembrete para alguém. Jesus disse que no nome dele, os enfermos serão curados. Alguém já discerniu que tem cura para a alma, para o corpo, para a mente? Jesus cura. Gente, Jesus cura. Ah, meu Deus. O médico tem razão no diagnóstico, não condena ele, nem fica brava. Eu vim aqui profetizar e orar por alguém. A última notícia é o céu quem vai dar. Fica crente, já tem cura acontecendo aqui. Alguém acredita comigo que Jesus cura? E é no nome dele. Alguém tem medo de orar por cura e passar vergonha? Alguém tem medo de orar por cura? Ah, mas e aí, não foi curado? Se liga, porque o Jesus que eu conheço, ele é tão maravilhoso, que o Lucas um dia escreve dizendo que teve um culto que Jesus curou a todos. Teve um culto que Jesus pregou, que ele decidiu: hoje ninguém sai doente daqui. E Jesus curou a todos. Mas o mesmo Lucas diz que teve um culto que Jesus curou a muitos. Isso quer dizer que naquele culto teve gente que voltou doente para casa. O Jesus que cura muitos é o Jesus que cura todos e não altera em nada o poder dele. Se ele quiser, ele cura todos. E se ele curar alguém, ele continua sendo Jesus. Se ele fizer tudo, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua. E tem cura que é um progresso. Ele olhou para um cego, tocou e disse: seja curado. Aí o cego responde a pergunta. Jesus diz: você está vendo? Aí ele diz: está tudo embaçado. Eu estou vendo as pessoas como árvores. Não estava completamente curado, mas o processo de cura já tinha começado. E ele fala a verdade: não estou plenamente curado. Meu Deus. Não está completo, mas já começou. Eu quero profetizar que a porta que se abre lentamente se abrirá completamente. A cura começou e Deus vai aperfeiçoá-la. Não sei quem é que pode adorar ao Deus que cura, ao Deus que sara, ao Deus que vai completar a boa obra. Tem cura de Deus para alguém. Recebe cura em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Pode aplaudir com vontade, se você crê que Jesus cura. Fiquei conversando com meu tio, quando eu olho para minha mãe completamente restaurada. Fiquei encucada. Rezei até agora nada, e vem ele, estende a mão assim, facinho. Foram uma das primeiras sementes. Foram uma das primeiras sementes a serem plantadas dentro de mim de sinais de Deus. Eu não tinha percebido, mas o fato da cura da minha mãe ter chamado a minha atenção era Deus me dizendo: eu também quero te usar para curar. Dentre tantos testemunhos, eu tive um que foi o que Deus me encorajou a crer nos sinais. Eu tenho 3 filhos e uma do coração. Xandinho, que vai fazer 15 anos, estava brincando, ele devia ter uns 4 para 5 anos. Ele estava brincando, caiu e bateu as partes escofofantes, escofofinhas do umdum. Bateu. Começou a gritar: ai, 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 corre para emergência. Colocamos dentro do carro. Foi para emergência. Quando chegou lá, a médica que atendeu ele disse: ai, mãe, corre para o hospital.
Porque a pancada que ele deu vai ter que fazer uma cirurgia rápida, senão nem pai ele vai poder ser. Foi uma agonia. Corremos para o hospital do Tatuapé em São Paulo. Já cheguei com o Xandinho andando, conversando. Quando a médica pegou ele para atender, disse: o que foi que aconteceu? Eu disse: ele bateu as partes escofofantes. Aí ela disse: mãe... Eu disse: mas a médica que me atendeu lá mandou vir aqui correndo, eu vim de ambulância. Porque disse que nem pai ele poderia ser, com a pancada que deu. Ela disse: ô mãe, se tivesse sido isso, ele nem andando estaria. Enquanto eu conversava com a médica, Xandinho sumiu. Aí lá vai eu no hospital atrás do Xande. Quando eu entrei num corredor, uma irmã: Isa? Eu disse: oi. Ela disse: meu Deus, ainda bem que você está aqui. Estou com meu neto internado com meningite. E o médico disse que ele vai sair daqui com sequelas. Você pode fazer uma oração por ele? Então quer dizer que para fazer eu chegar no propósito, o Senhor permitiu uma pancadinha que, graças a Deus, está tudo bem, só para me trazer para este lugar onde alguém vai ser curado? É bom que você comece a discernir que Deus está construindo um caminho para a sua missão. Ô, gente, pode adorar Deus com vontade. Deus está te levando. Deus está te levando por um... Vai fluindo. Vai fluindo. Essa hoje foi minha conversa no café da manhã com a minha bispa. E no carro a pastora ainda vinha dizendo que quando as coisas é de Deus, as coisas vão acontecendo fluindo. E essa palavra está fervendo no meu coração desde a hora que eu acordei. Vai fluindo. As águas vão tomando o seu percurso e por onde ela passar vai produzindo saúde e vida. Não é só um contrato. Deus está te enviando para lá para uma reviravolta. Oh meu Deus, eu sinto uma graça de Deus aqui para profetizar. Deus está construindo um caminho para que a sua missão comece a acontecer. Orei pela criança. Aproveitei e orei por todas as outras que estavam ali. Tchau, tchau, para casa. Xandinho, para casa. Um mês depois eu estava na Assembleia de Deus do Brás de Vila Buenos Aires, onde eu congregava, quando ela me chamou, a mãe do garoto, e disse: Isa, você estava no hospital de Tatuapé 30 dias atrás. Eu disse: eu estava. Ela disse: a minha mãe estava lá com o meu filho internado. E o médico já tinha me dito que ele sairia com sequelas da meningite. Mas você acredita que ele saiu de lá totalmente? Totalmente. Alguém vai experimentar plenitude. Ah, meu Deus, alguém vai experimentar plenitude. Você está meio assustado porque você estava acostumado com muitas migalhas. Só que aí Deus preparou esse ambiente para lhe dizer: eu te farei plenamente abençoado. Só desfruta, porque faz parte da missão, porque faz parte do propósito. Pronto, a mulher que o pastor acabou de ministrar sobre nós, ela não pregava, ela não cantava, ela não dirigia culto, ela não revelava, ela era rica. Só rica. Mas não era uma rica qualquer, fútil, esnobe, avarenta. Ela era uma rica que olhou para um profeta e viu a alma. Era uma rica que olhou para o profeta e disse: ele precisa dormir, ele precisa comer, ele precisa descansar. Não vou entrar na fila para pedir oração. Eu vim aqui para cuidar de você. Tem um quarto. Eu vou ser mais clara, porque alguém precisa entender. Não precisou sentir um arrepio, não precisou cair arrebatada. Ela tem recursos e ele precisa de cuidados. Tem coisa que Deus não precisa revelar, é o óbvio. Você tem o que a obra de Deus precisa. Você tem o que a alma de alguém precisa. O que você tem já é resposta para a missão que você vai desenvolver. Ah, meu Deus, eu estou sentindo. Deus vai fazer uma conexão. Acorda! Você quer ver uma coisa? Neemias projeta. Quem tem os recursos? Eu quero reconstruir Jerusalém, só que eu não tenho recursos. O rei faz o quê? O que você quer?
Se liga e pega essa chave. Acorda. O que é que você quer? 4 meses, não foi? Jejuando, chorando, confessando o pecado para Deus, pedindo pecado a Deus pela nação. 4 meses chorando, dizendo: Deus, é a terra dos meus pais. Eu não nasci lá, eu não conheço ninguém de lá, mas é a história da minha família e eu quero fazer alguma coisa por eles. Quando o rei pergunta: o que é que você quer? Oxe, olha que coisa mais linda. Neemias diz: o Senhor me dá uma licença, não estou pedindo demissão não, mas eu também não posso largar tudo aqui. Se o Senhor me liberar uns dias, eu vou lá e cumpro a missão e volto para o meu trabalho. Qual é o prazo? Fiz uns cálculos aqui, vai dar X dias. Você está liberado. Precisa de mais alguma coisa? Preciso. Eu preciso de madeira para as portas que estão queimadas. Aí o Senhor pode dar uma palavra, manda um zap para o Asaf, que guarda a tua floresta, e é ele quem libera o material. 4 meses chorando, mas pesquisando. Ele já sabe quem manda, ele já sabe quem dá ordem. Guarda. Você fica chorando pelos cantos e não pesquisou nada. Chora e pesquisa. Quem é que manda lá onde você quer chegar? Deus está... Quem é que dá ordem? Acorda, vai chegar a oportunidade. Se prepare. Aplauda Jesus com vontade. Deus vai conectar. Quanto é? Assim, não é todo mundo que precisa, mas alguém precisa acordar. Só pergunta para quem está do seu lado: já tem o orçamento? Meu sonho... Meu filho é jogador de futebol. É um atleta de Jesus. Só que um dia ele foi passar umas horas na casa de uma amiga. Se liga. A minha amiga vai e me diz: Isa, Xandinho disse que você não apoia os sonhos dele. Eu disse: que conversa é essa? Ela disse: ele falou que você não apoia ele. Aí eu: tá bom. Aí chamei ele, sentei. Filho, tá tudo bem? Tá. A tia disse que você falou que eu não apoio os seus sonhos. Eu queria entender, qual é o teu sonho? Mãe, eu quero ser jogador de futebol. Eu disse: é? E que parte que eu não te apoio? Porque eu não vejo você treinando, eu vejo você brincando de vez em quando de futebol com seus colegas. Eu não vejo você treinando. Eu não vejo você assistindo técnico. Eu não vejo você pesquisando a vida dos jogadores que são sucesso. E por que eles são tão bons? Aí ele ficou um tempo pensante assim. Eu disse para ele: se é teu sonho, eu quero ver você treinando. Não é brincando de futebol, é treinando. Eu quero ver você estudando os jogadores que são sucesso no mundo. Eu quero ver o teu tempo dedicado naquilo que você diz que é o teu sonho. Deus está conversando com alguém aqui. Meu Deus. O sonho de José não foi fruto de uma imaginação ou de um projeto pessoal. Quando Deus aparece no sonho dele e faz ele ver estrelas se dobrando diante dele, feixes se dobrando diante dele, era Deus desenhando o propósito. José, você vai chegar no governo e esse é o meu sonho para a sua vida. Vai fluir. Eu vou conectar pessoas. Essa palavra está queimando no meu coração. Deus está conectando as pessoas certas para que a tua missão se cumpra. É bom que você acorde. Não é fruto da tua imaginação, não é uma questão pessoal. Faz parte da missão para o qual você nasceu. Seja no esporte, seja na medicina, seja onde for. Deus já colocou você como uma flecha na direção de lá. Acorda, ó. Olha o texto que nós lemos. Tem uma lista de nomes sendo apresentados para serem enviados para desbravar, para ganhar almas, para cuidar de pessoas. Tem uma lista. Mas o texto que nós lemos disse que o Espírito Santo falou: eu quero. Apontou Barnabé e Saulo, disse: eu quero os dois para ir para aquela região.
Tem uma lista sendo apresentada, mas Deus chama pelo nome. Minha gente, Deus chama pelo nome. Ah, mas eu não estou conseguindo discernir a voz de Deus. Viu? Como dizem os baianos, que baiano não fala ok. Baiano fala viu. Viu. Samuel acorda no meio da noite, vai no quarto do sacerdote. O senhor está precisando de alguma coisa? Não te chamei, não. Deita de novo. E a voz chamando, Samuel, Samuel. Ele levanta, vai no quarto do sacerdote. O senhor está me chamando, não te chamei. Volta para o quarto, Samuel, Samuel. Ele levanta, vai para o quarto do sacerdote, diz, rapaz, eu não te chamei não. Mas se essa voz te chamar novamente, só responda, eis-me aqui. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus está dando sinais para não te confundir. Ele vem insistindo. Alguém não está conseguindo discernir, mas Deus vai visitar alguém de madrugada. E quando te visitar, não toca nesse telefone, por favor. Não liga a televisão. Vai para o secreto e grita para ele. Pode falar que a tua serva ouve. Pode falar que o teu servo, Deus está te chamando para desfrutar de um nível de intimidade com o Espírito Santo que você nunca desfrutou. Eu quero o Barnabé e o Saulo. Ele chama pelo nome. Se você esqueceu, eu vou refrescar sua memória. Deus ainda vai no particular de alguém. Diz, eu tenho uma lista de pessoas preparadas, tão boas quanto você. Tem uma lista de outras pessoas que podem, mas eu quero você, Barnabé e Saulo. Para ir para onde? Para a região de Chipre. E sabe o que é lindo? Chipre era a terra natal do Barnabé. O Barnabé, se liga, era a porta de entrada para uma grande revolução, boa revolução, naquela região. Você sabe tão bem quanto eu que existem lugares que a gente precisa de um contato, de alguém que seja a ponte, de alguém que te conecte. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. O Barnabé já conhecia todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Jesus quis entrar em Samaria. Como é que entra? Se era hostil o evangelho para eles. Jesus faz uma conexão na beira de um poço, sentado, pedindo um copo d'água para uma samaritana. Eu quero entrar em Samaria e vou entrar através dessa mulher. Um copo d'água e a vida dela está de ponta cabeça, sendo transformada de dentro para fora. E ela é a porta para o evangelho ser anunciado lá dentro. Fica crente, Deus sabe quem vai usar para que o evangelho alcance aquele bairro, para que aquele... Ah, meu Deus do céu, quem foi o primeiro a aceitar a Cristo na família sabe do que eu estou falando. Você foi aquele que no dia que se entregou a Jesus disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você foi a conexão de Deus lá. Ah, meu Deus do céu, você sabe que você foi a porta que Jesus entrou para quebrar as maldições na tua casa, não sabe? Pois é, tem muita coisa para acontecer dentro da tua casa e você é esse Barnabé em Chipre. Tem alguém disponível para o Espírito Santo aqui? Eu perguntei se tem alguém disponível para o Espírito Santo aqui. Eu perguntei se tem alguém disponível para o Espírito Santo aqui. Recebe essa palavra, Ele te envia, Ele vai à frente. Quando eu mudei para Salvador, que eu decidi evangelizar as mulheres, buscar as mulheres afastadas do evangelho, era só isso. Vamos comprar um bolinho, um suquinho, fazer a lista e ir atrás das desigrejadas, as frias na fé, as revoltadas com a igreja. Se ela deixar, a gente ora por ela. Se ela não deixar, a gente come o bolo para não perder o dinheiro, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O problema é que alguém quer fazer no braço o que é obra do Espírito Santo. Vou falar de novo.
O problema é que tem alguém aí querendo fazer no braço aquilo que é obra do Espírito Santo. Nós vamos lá e vamos lembrá-la. Você está fazendo falta. Jesus mandou lembrança, sabia? Simples assim, Isa? Simples assim. Nessa, Jesus começou a alcançar famílias. Eu fiz um vídeo, coloquei na internet, dei a ideia. Aí encontrei com uma pastora, que na época não era pastora, ela era membro. A Edneia disse para mim: Isa, comecei um trabalho lá na Boca, onde eu cresci. Aí eu disse para ela: vou lá te ajudar. Só que eu não tinha noção de onde eu estava entrando. E eu não vou mentir, eu achei que eu tinha dito aquilo na empolgação, porque ela disse que viu meu vídeo e se inspirou. Ajuntei uma equipe, lanchinho para as crianças, porque alguém esquece que criança também é alma. Alguém esquece que criança também é alma. E dê graças a Deus que você faz parte de uma igreja que pensa em criança. Porque tem gente que nem parece que teve infância, sabia? Tem pra que investir tanto em criança? O que, miserável? Não teve... Deixa eu beber água. Olha, vamos levar lanchinho para as crianças. Preparamos tudo. E os pais não liberavam as crianças para vir. As meninas todas caracterizadas de abelhinha, umas roupinhas alegres. Nada, nenhuma criança. Aí eu fui pro carro de som, peguei o microfone e comecei a gritar: papai, mamãe, vovó, tia, libera essa criança aí, tem lanchinho para elas. Aos pouquinhos uma ou outra começou a aparecer. As meninas ficaram lá pregando para as crianças. Pegamos o violão e começamos a entrar nos becos, cantando. A porta que abria, nós já fomos avisados. Aqui o pessoal ou é muito católico ou é muito macumbeiro. Então não se espante se eles baterem a porta. Beleza. Vamos fazer a nossa parte. Quem convence é o Espírito Santo. Vamos fazer a nossa parte. Quem convence é o Espírito Santo. Bora cantar. Entrando nas vielas e cantando. A porta que abria nós pedíamos: posso fazer uma oração por você? Umas 30 e poucas casas abriram as portas. E todas as casas que nós passamos, Jesus salvou alguém. Deixa eu resumir para te dar uma boa notícia. Hoje é uma igreja. O muro que o tráfico tinha construído, a prefeitura foi lá e derrubou. O território é de Jesus. A Edneia hoje é pastora da Igreja Batista do Arvoredo. E eu vou lhe dizer uma coisa: o Espírito Santo cuidou da profundidade e da expansão. Você consegue fazer a tua parte? Alguém está me ouvindo aí? O Espírito Santo está te enviando. Você só precisa fazer a sua parte. Alguém me ouve? Meu Deus do céu. Recebe essa palavra. Você pode não pregar, pode não cantar, pode não profetizar, mas a sala da tua casa é um campo missionário. O teu quintal é um campo missionário. Teu rede de contatos, WhatsApp, é um campo missionário. Aplaude a Jesus com vontade. Deus está enviando. Para uma região que para entrar alguém tinha que ser um contato. E quem era? Barnabé. Anunciaram, pregaram, anunciaram. Jesus salvou até que chegaram num lugar onde o procônsul de Roma, o Sérgio Paulo, ouviu o Barnabé e o Paulo pregando e mandou chamar. O procônsul se interessou pela pregação e disse: me fale mais sobre isso. Diz a Bíblia que ele era um homem culto, inteligente e, claro, influente, porque ele mandava na cidade toda. Quando Barnabé e Paulo começou a anunciar o evangelho, o assessor dele, o Elimas, entrou no meio e a Bíblia diz que ele procurava apartar a fé do procônsul. Ouça, Barnabé e Paulo está pregando e ele quer ouvir. Só que o Elimas é aquele que entra no meio para interferir, para que a palavra não seja semeada no coração do procônsul. Ele serve como um bloqueio. Ele serve como um muro para que a mensagem do evangelho não cresça,
para que o coração de alguém não seja alcançado, e o coração de alguém que está queimando, querendo ouvir a palavra. A Bíblia diz que Paulo, tomado de autoridade, olha para o Elimas e diz: filho do diabo. Deus vai deixar um sinal para você entender que esta obra é do Espírito Santo. Gente, está escrito, veio uma nuvem sobre ele. Ele ficou cego, andando em círculo, pedindo para alguém lhe ajudar. Ele foi tirado de cena. E o procônsul creu no Senhor Jesus. Eu vou desenhar para alguém. O trabalho da igreja não é inútil e nem é em vão. E quem se colocar como bloqueio, é Deus que vai tirar de cena. Não vamos precisar fazer força nenhuma. Alguém está me ouvindo? Ah, meu Deus do céu, e sabe o que é terrível? É que o Elimas significa filho de Jesus. Um nome que significa filho de Jesus, mas que filho de Jesus não tinha nada, porque ele era macumbeiro, encantador, feiticeiro, que se colocou no meio para que o evangelho não se expandisse. Mas Deus, que é bom, deixou um sinal e tirou de cena quem queria servir de bloqueio. Eu só vou te dar um conselho: se você não agregar, é melhor pedir para sair. Se você não quer ajudar a recomeçar, não dê um de rebelde. Se você não crê no poder da semente, não se coloque como oposição, porque o Espírito Santo tem ciúmes. Se você não pode ajudar a construir, não destrua. E como Deus fala na cara, ainda bem que você está aqui. Se você não concorda, bebe água. E pede para sair, 01. Mas cuidado. Só um conselho, cuidado. Bora? Próxima jornada? Bora. Lá vai Barnabé, Saulo e João Marcos. Só que do nada, João Marcos simplesmente olha para Barnabé e Paulo e diz: estou saindo. Como assim? Não vou seguir com vocês. Estou voltando para Jerusalém. Mas você é quem nos auxilia. Você vai nos abandonar no meio da jornada. Eu estou voltando, não quero seguir com vocês. João Marcos abandona a missão e volta. E agora? Barnabé e Saulo. E agora? E agora que nós não vamos parar. Porque não somos refém de quem não quer continuar. É mais. E daí que nós não vamos parar, porque não somos refém de quem não quer seguir. Nós vamos continuar. Recebe essa palavra: você não vai parar porque alguém parou. Você não vai desviar porque alguém desviou. Você não vai abandonar porque alguém abandonou. Deus está te chamando a seguir com quem tem. Deus está te chamando a seguir com quem você tiver. Acorda, eu estou profetizando: aprenda a continuar apesar do abandono. Eu não vou mais porque fulano não vai. Eu não vou continuar, porque João Marcos deixou tudo, acabou, continua. Bora, segue vida. Você pode dar um conselho para alguém? Segue vida, bora. Dá um conselho para alguém, segue. Bora, segue. Alguém não entendeu, eu vou falar de novo. Você precisa ser essa parteira na vida de alguém hoje. Alguém está travado aqui dentro do útero, não vou sair. Você vai sair. Você vai seguir, você vai continuar. Bora. Só dá uma olhadinha para quem está perto e diga: você vai seguir. Vai. Nem que eu tenha que te empurrar. Você não pode parar. Meu Deus do céu, isso aqui é profecia. Você não vai desistir porque alguém te deixou na jornada. Você precisa seguir. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos continuar. E fulano que nos deixou, vamos fazer a nossa parte e a parte de fulano, sem problema nenhum. Nós não seremos refém de quem não quer continuar. Simbora! Ouça. Próxima cidade. Próxima fase. Alô. Próximo ciclo.
Eles chegam na igreja, está escrito, Paulo e Barnabé sentam e ficam ali no culto. O mestre lê a lei, fecha o livro, e manda um bilhetinho para o Paulo e para o Barnabé. Nunca os viram, mas o Espírito Santo que enviou sabe o que faz. No bilhete está escrito: irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento, por favor, falem. Se você tem uma palavra que vai encorajar, por favor, fala. Se liga, vou falar de novo. Se você tem uma palavra que vai encorajar, por favor, fala. Eu comentava hoje com os meus pastores, apóstolo César e a bispa Tati. Nunca tanta gente idiota teve oportunidade como durante a pandemia na internet. Tanta live que, meu Deus do céu, o que aconteceu com esse povo, Senhor? Cada tipo de assunto intoxicando, que chegou uma hora que eu não aguentava ver as notificações de live e eu já saía logo em pânico do Instagram. Mas é tão bom saber que alguém vai te encorajar a ser mais crente, a amar sua família, lembrar que o céu existe. Meu Deus do céu, essa conversa de Deus é com você que é tímido, é você mesmo, que tem tanto de Deus aí dentro, mas é uma trava. Deus está desbloqueando você. Deus está desbloqueando você aqui. Meu Deus do céu, você não vai deixar o filho do diabo ocupar um espaço que Deus te gerou para ocupar e abençoar. Abra a boca e fale. Paulo levanta a mão e diz: eu quero falar. Eu aceito a oportunidade. E diferente do que alguém diz, né? Quer ver eu morrer do coração, infartar, renascer e pregar? É alguém orar por mim antes de eu pregar e dizer: Deus, a tua serva não tem nada. E eu estou aqui comigo, miserável, comprei tanto livro, passei tanta hora estudando, Senhor. Não tenho ouro e nem prata. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta, reage, anda, acorda, tem uma missão sobre a sua vida, salta, anda, caminha, bora marchar. Eu quero falar. Então fala. Irmãos queridos, isso é Paulo. Só vim aqui para lembrar vocês do Deus que nos tirou do Egito, da terra da servidão. Irmãos, só quero lembrar que o Deus que foi lá na tribo de Benjamim, levantou Saul, que foi rejeitado porque desobedeceu, é o mesmo Deus que levantou Davi, para que Cristo viesse, nos perdoasse, nos resgatasse, quebrasse as cadeias, nos desse vida eterna. Aí Paulo começa a pregar. Quando ele encerra a mensagem, está escrito: os gentios romanos vão se aproximando de Paulo e diz: fala mais, fala mais. E aí está escrito que quando terminou a reunião, indo embora, Paulo vai fortalecendo os irmãos a permanecerem na graça. Quando a reunião encerra, não é murmuração. Quando a reunião encerra, a palavra entre eles é: fica crente, não desvia não, fica firme, te aguarda aqui sábado que vem. Que quando terminar você seja tão inspirado por Deus para encorajar alguém a continuar. Gente, na boa, tem gente que entra no culto e parece que sai endemoniado. Nem olha para o lado, vai que você conhece alguém assim, entendeu? Irmãos, permaneçam. O assunto era esse. Até que o chefe da sinagoga chega para Paulo e diz: escuta, você pode voltar sábado que vem? Paulo disse: posso. Bora, Barnabé, voltar sábado que vem? Fechou. Sábado que vem nós estamos aqui. Bora, para casa. Chega o sábado, está escrito:
quase toda a cidade se reuniu para ouvir o Barnabé e o Paulo. Levante bem sua cabeça, eu preciso encerrar, mas preciso deixar alguém bem consciente de um negocinho aqui. E essa conversa é com você que diz, eu não faço porque eu já sei o nível de oposição que é. Não, eu não faço porque vão dizer que eu estou querendo me aparecer. Não, eu não faço porque eu já sei que os invejosos... Acorda, se liga. Primeiro, você tem uma missão. O Espírito Santo enviou eles para aquela cidade e eles não conheciam ninguém. Até que chega um bilhete dando oportunidade para falar. Falaram. Agora a porta que abriu lentamente está completamente aberta, porque quase toda a cidade está ali. Quase toda a cidade está ali. Quem pegou, pegou. Quase toda a cidade está ali. Quem pegou, pegou. Estou falando e estou profetizando. Quase toda a cidade está ali. Não vai ter parede para comportar o que Deus tem para fazer nessa cidade. Você pode dizer amém? Você concorda? Amém. Está profetizado. Senti virtude aqui. Você está preparado? Está preparado para amar os malucos? Está preparado para amar prostituta, drogado, homossexual, travesti, drag queen? Está preparado para amar? Fechou. Paulo começa a pregar. Está escrito. Pastor, o chefe da sinagoga, quando viu quase toda a cidade ali, disse, como é isso? Aí nasceu uma inveja no coração deles. E eles fizeram oposição. E começou assim. Eles foram no coração das mulheres influentes, é o que a Bíblia diz. Foram no coração das mulheres ricas e influentes para influenciar as amigas. Amiga, se o diabo percebeu que uma mulher tem poder para disseminar sementes de um tal nível que pode destruir, você já parou para pensar, se você der lugar a Deus, o que, que vai acontecer aqui na tua cidade, onde Deus te enviar? Pronto, eu vou ser mais rasgada. Alguém aí precisa entender que se o diabo quer semear inveja no seu coração, se o invejoso quer semear no teu coração qualquer tipo de semente maligna, para que o trabalho de Deus não cresça e não produza, é melhor você se ligar para não ser marionete de gente manipuladora que se opõe contra um trabalho do Espírito Santo, porque tomados de inveja fica procurando o ouvido de alguém que vai parar para ouvir a murmuração deles. Tem mesa que eu me levanto e saio, literalmente. Tem gente que eu bloqueio no meu WhatsApp, literalmente. Porque eu não posso, eu não preciso, eu não tenho tempo para dar ouvidos para gente que está contagiada por inveja, para tentar semear aqui dentro o que o Espírito Santo está fazendo. Você precisa selecionar quem você vai ouvir. Por favor. Fulano está todo podre, adoecido, e você ainda empresta seus ouvidos? Tomados de inveja. É retrato? Tire. Se não fosse eu tirar foto bonita, eu nem me arrumava. Tomados de inveja. Foram no ouvido das mulheres e foram disseminando. Daqui a pouco foram no ouvido dos homens e foi disseminando. E sabe o que a Bíblia diz? Que os dois foram expulsos. Agora vê que coisa, né? Direcionados pelo Espírito Santo, os frutos germinando, e mesmo assim eles foram rejeitados. Você está vendo que não dá para usar o povo como parâmetro de aprovação de Deus para nada? Vou falar mais uma vez. Enviados pelo Espírito Santo para um lugar desconhecido, frutificando, as coisas fluindo, Deus mostrando que era com eles, e mesmo assim foram rejeitados e expulsos. Não dá para usar pessoas como um parâmetro do sinal de bênção de Deus. Você vai ficar confundido. Ah, estou me rejeitando, Deus não me quer aqui. Ah, não quis me ouvir, não foi Deus que me enviou. Ah, não quis dar atenção ao que eu falei, porque Deus não me inspirou. Pare! Quem precisava da convicção? Eles!
Você precisa se resolver em Deus aqui hoje. Porque se você se decidir em Deus, o que fizeram, o que foram fazer com você, não vai te afetar. Ah, meu Deus do céu. Você precisa se resolver em Deus aqui. De quem você é filho? Você sabe quem é teu pai? Então o que fizeram com você, ou o que estão fazendo, não vai destruir o foco da missão para o qual você nasceu. Eu sei em quem eu tenho crido e sei que é fiel. Meu Deus, você precisa disso hoje, aqui, agora. Meu Deus, eu vou falar mais desenhado. Será que você consegue entender que alguém disse, é mentiroso? E tu é, não sou. Você sabe quem é você em Deus? Acabou. E o próprio Paulo se levanta e diz, irmãos, oi, eu só vim apresentar a vocês o Cristo da graça, que perdoa, que leva para o céu. Se para vocês é difícil alcançar, acessar isso, é um problema só teu. Eu vim fazer o que Ele me enviou a fazer e vou continuar até os confins da terra. Gente, essa resposta de Paulo é uma lição para a vida, para todos nós. Se você não quer acessar, é um problema só teu. Eu estou seguindo até os confins, não tem fronteiras. Não tem fronteiras, não tem fronteiras, não tem fronteiras para aquilo que Deus vai fazer. Não tem fronteiras, não tem embaixada para quem me ouve não tem fronteiras para aquilo que Ele me enviou a fazer. Eu não vou parar porque alguém não crê. É o que Paulo está dizendo para ele. Se você não crê no perdão, é você que não quer acessar. Eu creio. Mas não adiantou. Eles não quiseram se resolver. Expulsaram mesmo. Mas olha o que diz o último versículo do capítulo 13. Por favor, coloca para mim aí. Eu acho que é 51, 52. O último versículo. E os discípulos, no entanto, viviam. Em algumas traduções diz, seguiam. Plenos. O endemoniado do Elimas, a oposição na cidade, a inveja dos grandes, nada disso afetou a alegria de servir. Plenamente alegres, meu Deus do céu, plenamente alegres. O que o inimigo está fazendo é te cutucando para te jogar num vale de tristeza, de morte e dor. Mas o Cristo vivo aqui está resgatando alegria. Dá para perceber quem faz as coisas no automático e sem alegria. Deus vai te incendiar. E se você pecou, ore como Davi. Deus, me devolve a alegria do teu espírito. E seguiam, diga, e seguiam. Plenos, diga cheios, completos de alegria. De alegria e cheios do Espírito Santo. Todos os fatores externos para te esvaziar deu errado, porque Deus te trouxe aqui para te preencher. E tudo que você tem para fazer, você vai parar de sair da cama quase que empurrada. Deus vai te dar alegria para desenvolver. Recebe. E você não vai fazer sozinho, não. Você já vai acordar dizendo para Deus, Espírito Santo, o que é que nós temos para fazer juntos hoje? Porque você vai trabalhar e não vai trabalhar sozinho. O Espírito Santo é teu parceiro. Fecha essa parceria. Fecha essa parceria com o Espírito Santo que vai dar certo. Meu Deus do céu, fecha essa parceria com o Espírito Santo que vai dar certo. Eu preciso orar com alguém. A função pegue na mão do seu irmão, coloca a mão do seu irmão, está temporariamente fora de serviço. Mas eu quero orar com alguém aí. Com alguém que hoje, especialmente hoje, é isso.
Eu não vou orar por outro propósito, é isso. Por alguém que vem vivendo dias de conflito por conta dessa missão que você sabe que nasceu para desenvolver. Por alguma razão você retém os seus recursos, por alguma razão teu coração fechou. Por alguma razão você pegou a aversão de cuidar de algumas pessoas por conta do que te fizeram. Simplesmente abandonou teu propósito de vida e perdeu a alegria para desenvolver. Se você entende pelo Espírito que Deus preparou essa noite para resgatar essa alegria, para te trazer de volta a missão para o qual você nasceu, Isa, minha profissão é minha missão. Já consegui empregar tantas pessoas, já consegui alcançar tanta gente. A minha missão, você entende qual é a sua? Você entende que no mundo espiritual existe uma oposição muito forte para que você não siga. Mas Deus está quebrando o bloqueio. Você que decide se vai romper, se vai querer. A condição para alguém ser salvo é confessar Jesus como Salvador. Deus não vai te empurrar no céu quando você morrer. Se você crer, será salvo. Porque Deus amou o mundo dessa tal maneira que deu Jesus para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Você precisa decidir se você quer. Você precisa decidir se você quer ir ao céu. Precisa decidir para onde você vai quando morrer. Você vai decidir isso hoje, aqui e agora. Ah, meu Deus. Se você quer voltar para Jesus, sai correndo do seu lugar.